Bem, gente, eu vou me atrever a falar um pouco, né, da economia internacional, dessa questão do Trump é, brigar com tarifas. Né? E a China virou o principal embate entre Estados Unidos e China, né, sobre esse negócio de tarifa. Ah, João, mas você vai falar sobre isso, tanta coisa para a gente falar. A anistia aqui no Brasil, a questão eleitoral, os presos, né? E vamos lá, o que você vai falar sobre isso? Você não entende disso? Você é um camelô, um cara que nem terminou o curso de administração de empresa. Bem, eu fico curioso com isso, fico com isso na cabeça. Você, vou comentar isso, né? Numa live qualquer aí, né? Esse é o vídeo 550, é redondo, né? Vamos brincar um pouco com essa tese? Então vamos lá. O que eu estou vendo? Eu não sei o que você está vendo, né? Mas a voz de um leigo, mas um bate-papo, né? Informal. Essa guerra da tarifa, eu vejo assim da seguinte forma. Bem, quando o Trump aumenta a tarifa nas importações, né? Ele está sacaneando quem? Teoricamente, ele está sacaneando o mercado interno. Tá certo? Porque olha, se ele está aumentando a tarifa na importação dos produtos daquele país, os produtos vão acabar ficando mais caros na prateleira do americano. Né? Aí tem um porém. Você faz o seguinte, quando você taxa um produto importado, é o que é? É um imposto que você está cobrando pelo produto. Né? Então, vamos supor, essa bica aqui, ó, ela vale X, né? Ela vale isso aqui, ó, ela vale isso aqui. Aí ela vai entrar no país, eu taxo ela, eu vou colocar esse valor aqui. Aí ela vai passar a valer mais caro. Quem vai pagar por esse valor aqui, ó, é o contribuinte americano, que vai comprar no final. Mas esse valor aqui, ó, que está colocado no imposto desse produto importado, vai ficar onde? Vai ficar com o governo. Vai ficar com o governo. Tá certo? Esse dinheiro fica com o governo. Então é um imposto a mais que o contribuinte paga, que fica com o governo. Então, os americanos sempre teve uma política de tarifa baixa, zero. E os outros países, quando importam dos Estados Unidos alguma coisa, põe tarifa lá em cima. E o que significa isso? Que eu exporto um produto dos Estados Unidos para a China. E a China põe uma tarifa lá em cima. Então, eu exporto para a China essa tampa, que seria a caneta, e o governo chinês vem e põe uma taxa, que seria isso tudo aqui. Ó. Aí a caneta passa a valer isso tudo aqui. Ó. O que ia valer isso aqui, passa a valer isso tudo. E isso aqui, ó, passa a ser a caneta, que vai ficar com o chinês, e isso aqui é o tributo da caneta, que é a taxa que vai ficar com o governo chinês. Então, quem está sendo mais penalizado dentro desse contexto global não são os contribuintes dos Estados Unidos, são os contribuintes dos outros países que vêm colocando tarifas muito elevadas nas compras dos americanos, dos produtos americanos. Vamos entender isso. Os americanos eram um país industrializado. Inglaterra, Estados Unidos foram os primeiros países a criar manufaturas. Aqui em São João del Rei, por exemplo, tem indústria têxtil aqui de mais de 100 anos, 120 anos, sei lá, veio para cá por volta de 1800, alguma coisa. Algumas funcionam, a maioria já tudo fechou, tá certo? Porque estão vindo da China, né? Os tecidos estão vindo da China. Então aqui aqui São João del Rei foi pioneira nessa parte de, né, na Revolução Industrial. Né, em 1800, aqui vieram muitas indústrias, por isso que São João del Rei, né, é uma cidade que tem nome. Mas aí o que acontece? Começou essa questão de esquerda, sindicatos, né? E a Inglaterra, os Estados Unidos sofreu muito com isso também. Né? A organização sindical dos funcionários que ficavam ali, só montando peça, pá. E tinha até um filme famoso do Charlie Chaplin, né? Que falava
Charles Chaplin, chamava Mundo Moderno, que mostrava as cadeias de produção, né? E o funcionário só ali, pô, 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 pô. No fim do dia ia para casa. E ganhava pouco. E ele falava, não, estou produzindo muito carro, muito Ford. Né? O carro da Ford, fizeram muito carro em série da Ford. A gente produz muito carro da Ford. E aí, muita mão de obra, né? O americano produzindo muito, né? E aí o pessoal começou a criar os sindicatos. E os sindicatos começaram a dar muito trabalho para o governo. Aí o governo falou o seguinte, vocês estão querendo comprar briga com o governo, porque vocês estão querendo muita coisa, vocês estão querendo isso, vai dar muito trabalho e tal. Eu vou fazer o seguinte, tem países aí que estão em desenvolvimento, a China lá está com 1 bilhão de mão de obra lá disponível, e o pessoal lá ganhando uma mixaria, né? E precisando de trabalho, precisando desenvolver. Brasil, né? Volkswagen, né? Mercedes, Ford, né? Esses países estão precisando desenvolver. Então eu vou fazer o seguinte, vamos mandar tudo para o Estado, vamos pegar nossas empresas, colocar nesses países, vamos fazer a produção, né? Manufatura lá, e depois a gente importa, né, o produto e vende aqui. Por isso que não era interessante para os americanos, né, colocar uma taxa de importação. Porque o americano estava importando o produto deles mesmos. Só que estava sendo fabricado, né, em países que tinham uma mão de obra muito barata. Esses países mandavam, né, recebiam a mixaria, né, e faziam o produto entrava nos Estados Unidos e o americano, vamos comprar, né, tá barato, a mão de obra lá é mais barata. E aí a América foi crescendo em cima disso. Entrou a questão da tecnologia, né? Vamos produzir DVD, videocassete, né? Ver aquela coisa toda. Aí vem um celular e tal. E aí o que acontece? Os americanos falaram, isso é muito bom. Vamos fazer essa produção, né, fora do país, para não ter problema com o sindicato, né, porque é uma mão de obra. Monta chip, e a gente importa isso baratinho, porque nós é que estamos, né, criando essa manufatura fora do Brasil para aproveitar a mão de obra barata. A gente volta com isso, uma taxa zero para nós podemos consumir aqui, né? E a gente fica por conta de produzir o quê? Produzir conteúdo, né? Para mídia, para televisão, para o cinema, né? Porque nós estamos vendendo muito DVD, estamos vendendo muito, criamos essa tecnologia digital, criamos esses aparelhos todos eletrônicos, e o pessoal vai comprar isso se tiver conteúdo. Então, a gente manda a manufatura para fora do país, paga a mão de obra barata, a gente importa, taxa zero de importação, vende barato aqui, e vamos ficar por conta de produzir conteúdo e vender conteúdo para o mundo inteiro. E aí ficou, né, um país, uma economia de serviço, né? Deixou a parte da manufatura, né, o parque industrial, e passou a ser de serviço. E investiu também no mercado de transação, né? Compra aqui, vende ali, né? Criou a bolsa, temos esse produto aqui, Então, os americanos ficaram muito tempo nessa política. E aí, o que acontece? A China, por exemplo, que ralou pra caramba para produzir esses produtos todos, para vender baratinho para os Estados Unidos, porque a mão de obra lá era barata, o parque chinês foi crescendo, né? Foi expandindo, aquela coisa toda. Foi tendo emprego para todo mundo, mas o pessoal lá ralou, ganhou pouco, né? Produziu muito, alimentou o mercado americano, né? Que com esses produtos conseguiu expandir o seu domínio cultural, intelectual, científico, né? E aí, para importar dos Estados Unidos, qualquer coisa, né? Não, vamos botar a taxa lá em cima.
Por quê? Porque é complicado a gente concorrer com esse povo. E aí, meu amigo, o que acontece? Os países socialistas, que quer um Estado mais inchado, um Estado maior, tem interesse em manter a importação nesse sentido. O produto da caneta é isso aqui e a taxa é isso aqui. Esse valor é um imposto cobrado para a caneta. E vai ficar com quem? Vai ficar com o Estado. O Estado vai bancar a estrutura do Estado, né? E aí, o que acontece? Vai inchando o Estado e o Estado vai ficando cheio. Só que esses estados que estão fazendo essa taxação de produtos americanos ou talvez de outro país que estão investindo nisso, está sacrificando a sua economia local, por quê? Porque está sobretaxando demais os produtos importados. E os estados estão ficando muito cheios, inchados e poderosos. E aí começam a ter essa ideia, né, que vai batendo de frente com a política americana, que é a democracia, que é a liberdade, entendeu? E aí os estados começam a ser autoritários e começam a impor, né, uma política mais restritiva, restringir a liberdade, né? E começa a dar problema para os americanos, porque aí começa a contaminar, entendeu? O tecido social de todos esses países, e isso está sendo exportado para os Estados Unidos. Essa contaminação do tecido social está contaminando o tecido social dos Estados Unidos. E aí os americanos acordaram para isso. Falaram assim, olha, agora nós estamos importando delinquentes, nós estamos importando, né, pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa. E isso está virando um problema para nós. E aí, quando o Trump faz essa guerra tarifárica, né, é para justamente fazer, olha, vocês vão ter que rever essa taxa que vocês estão cobrando aí nas importações dos produtos de vocês, que vocês estão sacrificando o mercado de vocês para manter o estado grande desses países de vocês. E esses estados grandes estão atrofiando o processo econômico, a economia. Por quê? Porque vocês estão ficando incompetentes, estão ficando ultrapassados e estão subjugando a sociedade de uma forma que o tecido social está ficando doente. E a gente não quer isso. A gente quer um mundo saudável. Então é importante que vocês façam o seguinte, façam como nós. Né? Vende uma caneta e se for botar uma taxa, põe uma taxa de uma tampinha para não sacrificar a economia interna do seu país. E para diminuir a presença do Estado na vida do cidadão. E aí, a China, por exemplo, que é um partido comunista, um partido único, que tem um Estado inchado, né? Para eles é complicado isso. Porque, ora, a gente ganha pouco do que a gente cobra do nosso cidadão, porque ele ganha pouco, mas tem muito cidadão trabalhando. Então nós temos uma mão de obra enorme trabalhando, são 1 bilhão de pessoas, a Índia tem 1 bilhão de pessoas. Então é um mercado consumidor também muito grande e quer consumir essa tecnologia, quer consumir esse conteúdo. Então qualquer coisa que atrapalhe isso é um baque muito grande. Então, para o governo chinês, também não é interessante, porque ele tem um mercado muito grande para exportar, e ele tem muito produto para exportar, tem muita mão de obra para bancar. Então, uma crise econômica na China não é qualquer coisa, não. É uma porrada muito grande na sociedade chinesa e no governo, né? E aí, para o chinês, diminuir a taxa, né, as taxações nas importações da China, né, que pega um volume muito grande, vai ser um desfalque muito grande no cofre do governo chinês.
Assim como também, né, se o Brasil parar de taxar as importações americanas, vai ser um baque muito grande no cofre do governo brasileiro. E o governo brasileiro está querendo seguir essa linha diferente, que é essa linha, né, liberal, da economia, da dinâmica, que os americanos usam. Então, quando o Trump faz essa guerra da tarifa, né, é para obrigar os outros países, não é aumentar a tarifa, não, é abaixar as tarifas deles, para poder trazer um fluido maior para a economia e tirar, né, a pressão do Estado sobre o controle da sociedade, sobre o controle do cidadão, diminuir o Estado em cada país, porque a tecnologia hoje está se tornando muito eficaz. Agora, com essa inteligência artificial, inteligência digital, muita coisa vai ficar fácil de fazer. E vai ficar barato, vai ficar fácil de vender. Então, vamos facilitar a vida do cidadão, não só dos americanos, mas de todos os países, diminuir a presença do Estado, porque se você diminui a taxa de importação, você vai diminuir o ganho do governo do Estado, e o Estado vai ficar menor e vai ficar o suficiente para administrar o básico, que é, né, segurança, justiça, né, transporte, saúde, educação. E lazer? Lazer. Cada um se vira como pode, né? Cada um gosta de fazer o que quer e vai fazer o que quer. Então, lazer não é uma necessidade do Estado de prover para o cidadão, né? Porque é muito difícil. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, cada um gosta de uma coisa. O que me faz prazer no meu lazer é diferente do que faz para você. Então, não é o Estado que tem que ficar promovendo show, promovendo cultura, promovendo essas coisas para você buscar diversão, né? Cada um busca o seu modo de divertir. Então, eu queria falar isso. Eu acho que eu dei uma variada na minha opinião aqui, e eu quero saber se você concorda com isso, né? Que essa guerra tarifária que o governo americano está fazendo é justamente para diminuir a presença do Estado, né, do governo, né, a presença do Estado, do governo, na vida dos cidadãos do mundo inteiro. E aí o Trump tem que ser elogiado, não é só pelos americanos, não. Tem que ser elogiado pelos brasileiros, pelos argentinos, pelos chineses, pelos europeus, né? Aquele Macron lá que fica querendo manter muito controle sobre a vida do cidadão, né? Todos os países do mundo que entender que isso é importante, que a presença do Estado é importante, mas ela não pode ser cara, ela não pode ser desgastante para a sociedade, ela não pode ser um peso para o cidadão. O Estado tem que ser a favor da sociedade, não contra. O Estado é para servir a sociedade, não a sociedade servir o Estado. Por isso que o Estado tem que ser mínimo, para que as pessoas possam viver sem perceber a presença do Estado. Igual na questão da justiça. Você vai ver uma partida de futebol. Se você vê uma partida de futebol e a partida está correndo bonita, os jogadores estão jogando, está tendo um embate bacana, a bola está fluindo, quase não para, quase não tem falta. Por quê? Porque a justiça daquele futebol está sendo eficaz. Porque o juiz está fazendo o papel dele. Então, ninguém olha para o juiz. Olha a partida, olha o jogo. Agora, quando um juiz começa a fazer tudo errado, ninguém olha para a partida, só olha para o juiz. Porque o juiz está estragando o jogo. Está deixando os jogadores meio perdidos. E aí, o juiz não é para roubar a cena. O juiz é para deixar o show fluir. Entendeu? E para interferir em detalhes que faça com que o jogo perca um pouco o controle. Mas só. Não é isso? Então eu quero deixar esse comentário aqui e peço para vocês comentarem, né? Se você gostou, curte. Se você não gostou, discute. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade.
Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira, né? E o primeiro compromisso de Minas, de fato, é com a liberdade. Liberdade econômica, liberdade cultural, liberdade social, liberdade emocional, liberdade educacional. Liberdade. Seja livre. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Tá aqui a nossa chave Pix. Não esqueça de falar. É com esse Pix que a gente sobrevive aí, tá bom? Quem puder dar uma forcinha aí, qualquer valor tá valendo. Um abraço.